Vamos fazer uma reflexão rapidinho aqui, certo? Sobre a determinação. O que é essa determinação? É você ir fazer acontecer. Eu estou determinado a cumprir aquilo que é o meu propósito. Não importa se é material ou se é espiritual. Eu, por exemplo, espiritualmente tenho um propósito de me libertar dessa historinha, né, de vida material, entrar em outra forma humana. Por quê? Porque eu busquei o conhecimento transcendental, por exemplo, do Bhagavad Gita, comecei a praticar o cantar de mantras, a meditação, certo? O estudo mais aprofundado, filosófico, metafísico, e daí eu fui tendo experiências. Por quê? Determinação, 30 anos nessa determinação, todos os dias, sem falta, fazendo essa disciplina, faz o quê? Faz com que você encontre com o seu próprio eu, com a sua realidade. Você começa a entrar em conexão com o divino no seu coração. Então, tem que ter essa determinação. Essa forma humana de vida, ela é só um instrumento no qual você usa a sua inteligência para ativar a sua mente para as experiências de autorrealização aqui nesse planeta. Simples assim. Nada vai acontecer à toa. Você que está cocriando tudo, seja no campo da materialidade, da sobrevivência desse veículo material, ou seja no campo espiritual. Então, no campo espiritual, eu, devido à sabedoria que eu obtive, né, eu desejei me realizar espiritualmente. E daí, todos os dias, esteja com vontade ou não, eu vou fazer esse sacrifício, esse sacro ofício de colocar, concentrar a minha energia ou focar a minha atenção no desenvolvimento da experimentação cada vez maior do meu eu real, e não desse boneco, dessa forma humana. E por outro lado, como é dito, né, nós somos deuses, partes integrantes de Deus, e a partir da concentração também e da determinação, você manifesta o que você quiser nesse mundo material. Compreende? Então, por todos os lados, nós temos a vantagem aqui, enquanto nessa encarnação, para realizar o que a gente quer. Lógico que existe um sistema sinistro que quer nos manter esquecido da nossa realidade, que não incentiva a realização espiritual no nível mais puro, mais amoroso, certo? Então, você tem que começar a ver tudo isso. Você tem que começar a perceber essa ilusão que te rodeia. E aí você tem que saber se abster de tudo isso ou se desapegar, como diz Deus no Bhagavad Gita, e fazer essa prática constante. A prática constante e o desapego vão te levar a uma dissolução desse falso ego, que é um elemento em você que você se auto-engana e se identifica com esse mundo. Então, dissolvido esse falso ego, você começa a perceber que a realidade por trás do falso ego, o eu real, é o que está mandando. E a mente ela tem que seguir o que você quer, que é o eu real. E daí todo dia, com essa concepção, com essa percepção, você passa a ser o gerenciador da sua vida. Você é o diretor do filme que você está vivendo agora. Então, quando eu olho para esse meu, assim chamado avatar, né, dentro dos termos tecnológicos hoje, eu simplesmente entendo que ele é um bem que me foi oferecido pela existência e eu tenho que saber usá-lo de acordo com aquilo que é indicado por Deus para entender o que eu estou fazendo aqui nesse mundo. Então, nesse mundo, eu tenho que despertar o meu amor a Deus, a minha conexão amorosa com o divino, que está aqui agora no meu coração e que é tudo também, tudo é Deus, né? E também perceber a minha presença como espírito agora, nesse momento. Por trás desse jogo, dessa existência onde está esse corpo material, eu é que estou gerenciando tudo na minha vida. Então eu tenho que manter o foco, a atenção e ser determinado em manter esse foco 24 horas por dia.
No início você não consegue, mas com a prática constante a sua mente vai se purificando. Então você passa a ser o senhor do seu caminho. Por isso se diz, eu sou o caminho, eu sou, né, o caminho, certo? E por trás de você está a substância suprema, que é a vida da sua vida, que está se deleitando com o seu passatempo de reciprocar amor com ele, né? Então, Deus é isso, você é uma parte de Deus e agora você está numa forma humana, que é uma forma maravilhosa, e você está usando a sua inteligência para todos os dias acordar com essa percepção. Já levanta da cama, eu sou um espírito, a minha vida é passageira, eu estou num corpo material e eu não posso vacilar, deixar meus sentidos entrarem muito aqui nessa maia, né? Nessa simulação, vamos dizer assim, orgânica, né? Tecnologicamente orgânica, né? Como eles falam aí, e eu tenho que simplesmente estar lembrando que eu sou. Eu tenho que sempre lembrar que eu sou um servo eterno amoroso de Deus e nunca me esquecer disso. E enquanto nesse mundo, enquanto eu estou me iluminando cada vez mais, expandindo a minha consciência, naturalmente eu venho aqui e a gente faz um tipo de reflexão igual essa aqui, para passar o assunto para as pessoas que estão dormindo. Quem está dormindo nesse mundo, naturalmente está numa espécie de medo, inseguro, está em depressão, estresse, a pessoa está muito nervosa, angustiada, buscando a felicidade na energia material, que não tem nada a ver. Essa vida aqui é passageira, é só para você realizar aquilo que você é. Quando você entende isso, e que Deus está no seu coração, e que Ele vai te ajudar nesse processo, porque Ele é o nosso amigo supremo, então você fica tranquilo, você relaxa. Você entende que tudo na sua vida vai ser acrescentado, né? No Bhagavad Gita, o próprio Deus diz, eu mantenho o que você tem, certo? E trago o que lhe falta, para você fazer esse trabalho de se espiritualizar, de acordar, de tentar sair desse ciclo de nascimentos e mortes que não tem nada a ver mais com aquela pessoa que acordou, que despertou a consciência. Então, lembra sempre dessa palavra, determinação. Acorda como Arjuna, né? Como um soldado que vai lutar de forma consciente e sábia, com oferecimento do seu amor, para derrotar esses exércitos, né, das sombras e até mesmo da luz, que às vezes também nos orgulha muito, né? Então nós temos que transcender. Então você tem que acordar sempre como um guerreiro da luz, um guerreiro transcendental. Lembrando sempre que quem está conduzindo a carruagem da sua existência é o Senhor Supremo que está no seu coração. Essa é a simbologia da batalha de Kurukshetra no Bhagavad Gita. Essa guerra interna, que na verdade depois que você transcende não é mais guerra, você faz amizade com a sombra, com a luz, você faz amizade se associa com pessoas que já estão no nível de compartilhamento com você dessa realidade filosófica, religiosa, chame o que você quiser, certo? Então é isso, você tem que focar, foca, determinação. Você quer fazer uma corrida? Vou fazer uma maratona, você tem que ter determinação, todo dia você vai treinando um pouquinho, até chegar no condicionamento físico para você fazer uma maratona, sem sofrimento, porque você está com preparo. Da mesma forma, se você quer voltar para o mundo de Deus, para o reino espiritual, você tem que dedicar o seu interno, o seu espírito a essa prática de meditar em Deus, de tentar encontrar de qualquer maneira a resposta, né? Busca e acharás, bata na porta e a porta se abrirá, porque a resposta, você é a resposta. Você é a verdade por trás de toda essa brincadeira, desse teatrinho que a gente está vivendo aqui agora. Então você já não mais se engana. E aí sua determinação, munida com a fé e com esse sentimento amoroso, vai ficando cada vez mais natural. Todos os dias você já acorda com esse êxtase, né? Uau, estou aqui nesse mundo material, mas compreendo simplesmente que eu não sou daqui. Eu sou do divino, eu pertenço ao divino, eu sou uma energia superior e consciente do divino. E nessa concepção constante,
ou prática constante de lembrar isso, naturalmente o desapego do mundo material vem, porque não faz mais sentido você ficar cultivando sonhos ou objetivos materiais, porque tudo aqui é um sonho que vai acabar. Certo? E dentro desse contexto, se você quiser brincar de prosperidade material, você dentro desse entendimento, né, quântico, vamos dizer assim, a nível de energia ou de vibração e frequência, você passa a cocriar o que você quiser nesse mundo material. Deus, ele te dá esse poder. Quanto mais elevado, puro, superior, transcendental estiver a sua consciência, mais a sua mente vai obedecer à manifestação do que você quiser. A mente é que projeta esse mundo, e a inteligência que contém a sabedoria, que dá o poder da mente, que é um instrumento místico que nós temos, para projetar, por exemplo, essa forma humana e tudo o que eu desejo que aconteça no filminho da minha vida. E aí está a revelação de todo o segredo. Una-se a Deus, pegue a força de Deus, trabalhe para voltar para o mundo espiritual e, ao mesmo tempo, já que você está aqui, você tem um certo poder místico, porque é natural, você é um espírito, parte de Deus, você é um deusinho em ação, você vai produzir o que você quiser, sem receio, sem medo. Nós somos muito poderosos. Infelizmente, tem um sistema que bloqueou o nosso poder, fazendo a gente acreditar que somos insignificantes, que somos meros seres humanos submetidos a uma religião, a um governo, uma filosofia, um ideal, certo? Então não tem nada disso, você é um espírito, parte integrante de Deus, e você é poderoso quando você se une à essência divina, quando a sua consciência está juntinha ali da consciência suprema, porque ela é que está te dando o poder de manifestar tudo, e ela, né, essa consciência, o divino, é que está manifestando tudo. Então você se empodera amorosamente e passa a criar à sua volta um mundo de luz, um mundo de sabedoria, de amor, onde você vai passar essa realização sua para as pessoas, para elas adquirirem esse poder, essa concepção espiritual, certo? E saírem da dependência do outro, de terceiros. Não precisa isso. Você que rege a sua vida, tudo é místico, tudo é maravilhoso, tudo é uma magia. Se torne um mágico de Deus. E aconteça na sua vida. Simplesmente assim, não há esse mistério todo. Você tem que ter um entendimento, e a partir do entendimento, você começa a participar do jogo não como um personagem, mas como o diretor do seu filme, quando você atinge esse nível, né, de entendimento completo. De modo que Deus vem no Bhagavad Gita e ele fala tudo, todo conhecimento. Vários mestres vêm também, que já são dotados dessa potência divina no coração, e explica tudo. Só que a maioria das pessoas não tem determinação. Acha bonito o conhecimento, mas não faz a prática. Sem a prática, sem a fé, não há o desenvolvimento da expansão consciencial, no qual você vai se empoderando ou sendo dotado de poder pela presença divina que está aqui agora no seu coração, porque a presença divina, ela te ajuda. É Deus que vai te ajudar a você realizar quem você é. É Deus que vai se revelar para você. Você não vai encontrar Deus, você sabe que Deus é tudo. Mas a forma da revelação do divino vai depender da sua postura de serviço devocional, de como você está servindo a existência, de como você está tentando fazer as outras pessoas felizes. Você está nesse mundo, quando você se realiza, quando você está aqui, para fazer com que as outras pessoas entendam a natureza individual delas de ananda, de felicidade, de bem-aventurança. E quando você está nessa posição, você passa a celebrar a vida. O resto que está do lado de fora, se tem uma natureza infernal devido à egrégora coletiva da mente de várias pessoas que só estão criando negatividades, é problema do teatro.
mas você pode estar nesse teatro completamente celebrando e atraindo para a sua vida aquilo que é necessário à sua evolução. Não é esse sacrifício, é uma recordação. Você só tem que despertar. Você não tem que lutar contra a escuridão, você tem que se tornar uma luz. Se você se torna uma luz divina, naturalmente a escuridão, que representa a Maya, a ilusão, vai embora, ela se dissolve. Certo? Maya é uma ausência de Deus, ela não é presença de nada, é uma ausência de Deus. Se você está em Deus, você está no sol do meio-dia. Certo? Então você caminha nesse mundo rendido a Deus, cantando o nome de Deus, sempre atento, né? Você não deixa sua mente ficar se desviando para outras coisas. Por quê? Porque você treinou, você se determinou, todo dia se sentava em meditação, lembrava, né, do divino, dos pés de lótus do Senhor, você lembrava dos passatempos divinos, e de toda essa coisa que interessa a realização daquilo que você é. E você é muito maior do que você pensa, porque você não é esse corpo. Eu não estou falando aqui com o corpo físico, eu estou falando com você. Aquela pessoa que está por trás desse jogo, desse videogame, tá? Então essa pessoa está jogando e já esqueceu também quem ela é que está jogando. Se identificou com o personagem aqui do videogame. Então todos os dias você tem que lembrar, e vai chegar uma hora que isso vai ser automático, você já não se identifica mais com o corpo material. Então é isso que eu estou querendo colocar agora aqui para vocês, com todo o meu amor, toda a minha realização, certo? Não vacilem, não deixem os seus sentidos ficarem caminhando assim à vontade no mundo, certo? Pega os seus sentidos e faça uma introspecção. Seus sentidos também, eles têm um lado interno que você não usa, tá? Então, sempre que você puder, senta um pouquinho, canta o nome de Deus, se associa com pessoas que estão falando sobre o divino, estuda, seja mais curioso, seja mais profundo, mais sensível. Deixa as coisas acontecerem perfeitamente na sua vida, segue o fluxo da presença divina no seu coração, então tudo vai ser perfeito na sua vida. A vida é perfeição, a vida é celebração, a vida é para isso, é para você realizar quem você é nessa forma humana de vida. E você está jogando esse jogo, porém tem que jogar esse jogo conscientemente. Por isso que tudo que Deus fala é como se fosse um manual para você aprender a sair dessa existência material e voltar para o seu lar original. E assim tudo vai acontecer nos conformes. Nada está assim ao léu, tudo está sendo controlado perfeitamente. Se você está vibrando numa posição superior, se o seu coração realmente é sincero, é rendido a Deus, naturalmente vão haver, né, forças, entidades, amigos espirituais que vão te ajudar no processo, certo? E se você está realmente querendo ficar no modo da ignorância ou da paixão, que são os modos inferiores do controle da natureza material, naturalmente você vai ficar perdido nesse mundo. Você vai sofrer, você vai sentir que a vida é miserável, que esse mundo não é bom, que Deus não existe. Aí você começa a fazer uma porção de confabulações, especulações, e não vai chegar a nada. Sua vida vai se tornar assim completamente algo amargo, algo rude, algo pesado. E já se você se rende a Deus com essa determinação, que você já compreendeu o que você tem que fazer aqui nesse mundo, que é realizar a si mesmo e a presença de Deus no seu coração, e assim, nessa união de reconhecimento, despertar o amor a Deus, naturalmente, tudo na sua vida caminha sob a supervisão, não só também da superalma no seu coração, como do ajuste de seres que estão trabalhando junto com você para te conduzir de volta para o mundo espiritual, já que você tomou essa atitude. Então, se você puder, se você é um cara que está sofrendo ou que você está buscando a vida espiritual, o meu conselho, dentro da minha realização, tome isso como
uma batalha de Kurukshetra no final. Seja determinado. Não deixe nenhum soldado do lado das sombras tomar conta de você, certo? E ao mesmo tempo, use as suas qualidades espirituais para fazer aquela fortaleza espiritual. E daí vai chegar uma hora que, através da prática, assim como a água vai ebulir, se o fogo ficar constantemente nela, vai chegar uma hora que você vai ficar a 100 graus e vai para a iluminação. E aí, quando você está iluminado, você vê que tudo é muito simples. Não tem nada complexo, metafísico, esse mistério todo. Deus é simples. Então, vida simples com pensamento elevado é o segredo para você viver nessa forma humana, com muito bom humor, com criatividade, você tem uma vida saudável, você ama a existência, porque a existência é Deus. Você ama a consciência de compreender tudo isso que a gente está falando aqui agora. Você ama ser feliz, porque ser feliz é o estado natural daquilo que você é. Você é uma parte de Deus. Deus é a suprema felicidade. E quando você atinge aquilo que você é, aí sim você vai sentir o prazer de existir, o prazer de ser. O estado feliz de consciência, que é o estado natural seu. Tá? Então eu gostaria que vocês meditassem muito nisso. E fala, não, a partir da manhã eu vou deixar de ser bobo, vou deixar de ser fraquinho, né, nos meus impulsos luxuriosos, cobiçosos, nos meus impulsos de ira, de raiva, e eu vou simplesmente me dedicar a ficar um pouquinho mais quieto, em silêncio, e pedir que a presença de Deus manifeste para mim a realidade dele, e através dessa realidade divina você consegue sentir a sua realidade como parte dele. Assim como quando o oceano se revela, a gota que constitui o oceano, naturalmente ela se auto-percebe nesse oceano. E aí você fica no êxtase exatamente por causa disso, por ter atingido essa posição que é a posição natural do espírito e que é totalmente possível, e é isso que devemos fazer enquanto estamos nessa encarnação aqui, nessa forma humana, nesse boneco orgânico, né? Como diz Deus no Bhagavad Gita, é uma máquina de satisfazer desejos. Então tem o desejo espiritual. Desejo espiritual. Então logo você, né, atinja o divino no seu coração, ou o chamado reino de Deus, o resto vem por acréscimo, porque você está frequenciando o divino. Você não precisa fazer esforço. Deus, ele já sabe o que você quer. Ele está no seu coração. Então, se você não quer se render a ele, então ele deixa que você se renda a Maya. E aí você vai sofrer. E se você tem esse conhecimento, você vai falar, eu não quero mais sofrer. Eu não quero mais viver inconsciente, dormindo nesse sonho de Maya. Aí você começa a se render a Deus, você aceita, certo? A presença dele, você passa a ouvir mais sobre o Bhagavad Gita, sobre o divino. E aí, naturalmente, você desperta. Então, despertar é isso. Acordar para o que você é e perceber que tudo isso aqui é um sonho, é uma ilusão, é uma holografia, é um jogo de videogame, é um teatro, é um filme passando numa tela de cinema, e você está assistindo tudo isso, você é a testemunha. E dentro do seu coração, Deus é a testemunha suprema. E ele permite que você se envolva com o que você quiser, ele te dá o livre-arbítrio. Mas ao mesmo tempo ele fala, mas se você usa a sua liberdade para se render a mim, eu me revelo a você, faço que você realize quem você é e manifesto essa sincronização de amor no seu coração, que é exatamente a essência da felicidade, Ananda, aquilo que você é. Você é uma partícula de amor de Deus, do oceano de amor de Deus. Você é uma gota do oceano do amor de Deus. Por isso que a gota ela tem que estar sempre em devoção, em serviço, em amor, em entrega, para que o todo se manifeste através dela. O oceano vai se derramar dentro da gota. E aí tudo se torna
maravilhosamente perfeito. Ok? E o resto, o mundo vai acontecer o que tem que acontecer. Vai pegar fogo. Estamos num momento de transição e tudo está acontecendo. Mas você está sempre consciente do eu, você está centrado, você está emanando gratidão, amor ao divino, e é isso que nós temos que fazer para escapar dessa loucura toda. Essa época está muito perturbada para as pessoas, principalmente que não se rendem a Deus e que não querem saber sobre esses assuntos. Ok? Então meditem, façam isso. Vocês vão ver como é maravilhoso viver nesse mundo, nesse joguinho, onde você é o diretor consciente do que está acontecendo. Eu sempre brinco, né? Coloca o modo Deus. Se você botar o modo Deus dentro do seu jogo do videogame, você consegue fazer tudo que você quiser, sem ninguém te perturbar, te destruir, ser um obstáculo, porque você está no modo Deus. Você funciona no máximo. Ok? Meditem, meditem, meditem. Vamos sair dessa inércia. Vamos parar de procrastinar. A vida humana é muito breve, certo? Então vamos lá, eu acredito em vocês. Ok? Espero que eu tenha trazido uma vontade de você se tornar determinado, de cultivar essa determinação para o lado espiritual da vida. Então é isso. Beijo no coração, amo vocês. Fiquem sempre com Deus. Haribo!